É o seguinte, nação, em meio a todo esse caos que vive o Flamengo, o vice-presidente de futebol Marcos Braz até que enfim tomou uma atitude. E aí, nação rubro-negra, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal, o canal Alex SRN. Eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e chego como sempre com um caminhão carregado de notícias e de informações do nosso Flamengo para você. Nesse vídeo vamos falar sobre essa atitude tomada aí pelo Marcos Braz a fim de acabar com a crise no Flamengo, sobre o Gabigol, que entra na mira aí do Atlético de Madrid, sobre uma possível saída de Diego Ribas e Diego Alves, e também trazer uma excelente notícia para você, torcedor rubro-negro que está me assistindo agora. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço, tem um botãozão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, pois o teu like assim vai ajudar demais o nosso trabalho, o teu like assim vai ajudar demais o nosso crescimento. Eu já começo o vídeo trazendo uma excelente notícia para você que está me acompanhando agora. Trata-se aí do zagueiro Pablo, porque ele ontem treinou, com o grupo, ele fez todas as atividades lá que o grupo faz, e logo ele deve ser relacionado e fazer a sua estreia aí com a camisa do Mengão, Vale lembrar que amanhã, no jogo de amanhã entre Flamengo e Talheres, lá no Maracanã, o Flamengo ele tem um problema, porque o Flamengo, o Paulo Souza, ele joga com 3 zagueiros. E o Flamengo só tem 2 zagueiros à disposição, Logo após aí a lesão constatada no zagueiro Gustavo Henrique, O Flamengo só tem 2 zagueiros de ofício, no caso, que é o Davi Luiz e o Léo Pereira, à disposição. Daí por que eu falo que só são 2 zagueiros de ofício? Porque ele deve jogar com o Davi Luiz, o Léo Pereira e também possivelmente com o Filipe Luiz, que não é zagueiro de ofício, mas joga na posição. Daí até queria saber como é que ele faria esse jogo, por exemplo. Ele tem 2 zagueiros canhotos, tem o Léo Pereira, Filipe Luiz e o próprio Davi Luiz. Provavelmente o Davi Luiz é central, ele vai jogar pela direita, aí pode botar o Léo Pereira no meio e o Filipe Luiz na esquerda. Acredito que vai ser basicamente assim, que ele vai fazer. Ou ele pode até jogar aí também com o Pablo, que, como eu disse, vem treinando aí com o grupo, mas provavelmente jogaria no sacrifício, fazendo assim a sua estreia pelo Flamengo, no caso. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre uma reformulação aí no Flamengo. Ô Alex, explica aí o que aconteceu, vou falar pra vocês. O São Paulo do Rogério Ceni, ele está de olho aí, numa possível aí contratação do goleiro Diego Alves, Todo mundo sabe que o goleiro hoje está sem espaço com o técnico Paulo Souza. Com a chegada do goleiro Santos, ele é a terceira opção, do elenco. E daí o São Paulo ele vem monitorando aí a situação do goleiro. E também falar, após o Internacional fechar ontem com o René, o lateral esquerdo René Rodrigues, eu trouxe aqui para vocês no canal. Os torcedores colorados fizeram uma campanha na internet aí, estava entre os assuntos mais comentados, pedindo a contratação do Diego Ribas, pedindo que lá do Rio Grande do Sul, pedindo aí que ele fizesse uma sondagem, uma proposta para o Flamengo e que contratasse o Diego Ribas aí, do Flamengo. Então vamos ver aí, avaliar toda essa situação, Os jogadores do Flamengo considerados como os titulares, esses mais velhos vão começando a perder espaço no elenco, muito por conta da idade, por conta de salário, então eles vão começando a perder espaço e os outros clubes vêm monitorando aí a situação e até, como eu falei para vocês, uma reformulação no elenco. Isso que o próprio Paulo Souza, desde lá de Portugal, já tinha falado ao Flamengo que iria começar a fazer uma reformulação, A ideia do Flamengo é rejuvenescer o elenco, Bom, mudando de assunto, falar agora sobre o negócio fechado no Flamengo, Porque o Flamengo acertou a saída do atacante Carlos Daniel, Ele estava no sub-20 aí do Mengão, O jogador está indo para reforçar a base do Fortaleza, O Flamengo aí fez uma parceria com o Fortaleza, que manteve um percentual em uma futura venda, O Flamengo faz assim, ele leva, ele entrega o jogador sem custos, E daí o jogador, por exemplo, vai jogar lá, ele vai ter mais espaço, com o time, e daí se vender ele futuramente, o Fortaleza, no caso, o Flamengo tem um percentual daquele valor da venda, E agora, vamos mudar de assunto, antes de falar agora do Gabigol, antes de falar sobre essa atitude tomada pelo Marcos Braz, falar sobre agora de Gabigol e Atlético de Madrid. Ô Alex, que história é essa do Gabigol indo para a Europa? Vou falar para vocês agora. Com a saída do Luis Soares, o Luizito Soares lá, já está em final de carreira, O Atlético de Madrid, ele começa a avaliar possíveis nomes para ser o substituto, do Luis Soares. E a situação é basicamente a seguinte, gente. O técnico Simeone, ele se agrada e monitora, a situação do Gabigol. O estilo do Gabigol o agrada, a boa finalização se agrada, o posicionamento do atacante dentro da área agrada muito,
o técnico Simeone do Atlético Madrid. E também o preço e o salário também agrada muito o clube. Então isso é meio que uma sinergia, né? Tanto o estilo de jogo do jogador agrada ao técnico, como também o salário e o preço também do jogador agrada muito o clube, né? E daí vamos ficar ligados em toda essa situação, né? Também pelo seu valor de mercado. E daí o Atlético Madrid, ele provavelmente planeja fazer uma proposta aí, né? E enviar para o Flamengo, né? Uma proposta pelo jogador. Vale lembrar que ainda não tem nada certo, ainda não tem nada definido. É apenas uma especulação que foi saltada até lá no Ficharlesnet, né? Que é o site aí que cobre o esporte lá fora, né? Na Europa. E aí a galera trouxe essa informação. Vale lembrar que todos nós sabemos a vontade do jogador de voltar a jogar na Europa. O Gabigol já jogava na Europa quando era mais novo, né? Todo mundo sabe da vontade dele de jogar lá na Europa, né? Então vamos ficar ligados em toda essa situação. Vale lembrar, o jogador não está em uma boa fase, mas como a gente sabe, é o Gabriel Barbosa, é o Gabigol e é um jogador importantíssimo para nós. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre a atitude tomada pelo Marcos Braz no último sábado, né? Após o almoço. E aí, Alex, o que aconteceu? Vou falar para vocês. Dentro do Flamengo existe basicamente, teoricamente, dois grupos. O grupo dos jogadores mais novos e o grupo dos jogadores mais velhos, né? E daí o Marcos Braz pegou o Diego Ribas, que é uma peça influente, né, desse grupo dos mais velhos, e pegou também o Gabigol, que é uma peça influente dos jogadores mais novos, né? Todos nós já sabemos disso. E daí ele trancou os dois dentro de uma sala e teve uma conversa, né, com os dois, a fim de que, Alex? A fim de que o Gabigol ele contesse, né, essa crise aí que vem acontecendo no Flamengo, né, que está rolando nesses jogadores, que ele tem influência, né, que ele conversa dentro do clube, e a mesma coisa também com o Diego Ribas, né, que ele conversasse com os jogadores mais velhos ali dos 35, 37 anos para amenizar a situação e dar realmente uma acalmada, visto que a gente viu que essa semana aí foi uma semana muito conturbada no Flamengo, com protesto no Nidrubu, tudo isso e muito mais. A ideia do Marcos Braz, a ideia do Flamengo é dar uma acalmada, né, até para o ambiente ficar mais agradável ao técnico Paulo Souza, né. Daí ele falou com o Diego Ribas, fez uma reunião com os três, uma reunião secreta, né? Ali que quase ninguém sabia, né? Foi dentro do Hotel Castros, lá mesmo em Goiânia, né? Antes do jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense. E também, já que estamos falando sobre diretoria, vamos falar do presidente Rodolfo Landim, que deve voltar da Europa agora na próxima quarta-feira, né? Presidente Rodolfo Landim. Nessa semana aí que deve ser uma semana muito agitada aí dentro do Flamengo. Lembrando também que quem trouxe essa informação dessa reunião marcada entre Gabigol, Diego Ribas e Marcos Braz, e também essa informação do presidente Rodolfo Landim, foi divulgada primeiramente pela Júlia Malak, né? Ela que trabalha lá com o GH, né? Com o Gustavo Henrique, dando choque. E daí, gente, para terminar o vídeo, vamos falar agora mais um dado aqui importante para vocês. Trata-se de que em menos de uma semana o Flamengo dispensou 2 jogadores da lateral esquerda, né? Na última semana, o Flamengo dispensou 2 jogadores na mesma posição, né? Na última sexta, o Red Bull Bragantino anunciou a contratação para o empréstimo de Ramon, e trouxe isso para vocês no canal, que não tinha espaço com o treinador português, né? E ontem veio a notícia da saída do René para o Internacional, que deve ser anunciado ainda essa semana. Curiosamente, ambos os jogadores ocupam a lateral esquerda, né? E aí, com a contratação de Ayrton Lucas, ele deve solucionar essa faixa do campo buscada por Paulo Souza, né? Lembrando que o jogador ainda não está fisicamente ainda bem, né? Ainda não foi relacionado para o jogo, mas futuramente acredito que deva ser relacionado e fazer a sua estreia pelo Flamengo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu gostaria de pedir a você que está me assistindo agora, se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço, tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, pois o teu like assim vai ajudar demais o nosso trabalho, e o teu like assim vai ajudar demais o nosso crescimento, e a qualquer momento eu volto com mais informações para vocês. Tchau, tchau.